Olá, pessoas. Eu tenho algumas coisas para falar, alguns assuntos para abordar, mas talvez nesse vídeo eu tratarei, sobre um assunto, uma coisa que aconteceu hoje e que me deixou bastante surpreso. Realmente foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu não estava esperando e me deixou um pouco pensativo. Na verdade, eu não sei por qual motivo, mas esse assunto me tirou de mim mesmo. De alguma forma, quando tudo aquilo estava acontecendo, e eu não sei se foi por conta da raiva, mas algo fez com que parecesse que eu não estava dentro de mim. Parecesse que aquele momento, sei lá, eu acho que ultimamente eu tô sentindo muito essa sensação, sabe? De que parece que eu tô extrínseco ao mundo. Parece que eu tô à deriva da minha realidade. Eu não sei porquê, cara. Mas deixe-me contextualizar tudo pra vocês. Antes, eu gostaria de dizer que isso é apenas um relato. Não é uma forma de gerar intriga ou algo assim. Por mais que isso claramente não vai chegar não vai chegar no ouvido, né, dos envolvidos, mas assim, as minhas aulas acabaram e nós do terceiro ano pensamos em ir na escola no último dia só pra se despedir, ter um momento de resenha ali entre todos nós. Porém, houve um erro, tanto da nossa parte quanto da parte dos professores. E eu não me importo de falar isso, até porque foi algo que eu identifiquei. Embora eu não seja ninguém para dizer se algo é certo ou errado, eu acredito que já tá um pouco na hora de eu parar de encarar isso. E eu devo, talvez, na verdade... Só um segundo. Talvez eu devesse, na verdade, ser um pouco mais autônomo nesse tipo de situação. O que aconteceu? Nós, queríamos participar, não participar, fazer alguma coisinha diferente. Porém, a gente não avisou os professores que iríamos na aula nesse dia, que gostaríamos de, coisas muito simples como gostaríamos de não ir com uniforme e estarmos mais à vontade. Gostaríamos que talvez, se houvesse a possibilidade, nesse último dia de aula, que não houvesse nenhuma tarefa, que pudéssemos apenas conversar, lembrar talvez os bons momentos, os momentos passados. E esse foi o nosso erro, a falta de comunicação, a nossa falta de atenção para esse tipo de assunto. Eu mesmo fiquei olhando de fora tudo isso acontecer e me ocupo bastante ao perceber que, caraca, eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter entrado em contato com a Alice, ou no caso a Alice é eu não acho que eu deveria ter falado nomes, mas eu poderia ter entrado em contato com a secretária da escola, ou até mesmo com a diretora, para resolver melhor essa situação, mas eu não fiz. Então eu percebi que também houve um erro da minha parte. E óbvio, eu não tô falando isso aqui me livrando de toda a culpa, embora isso aqui seja mais uma visão imparcial do que aconteceu do que uma condenação. Assim, o erro dos professores foi em talvez não entender o nosso lado. Eu fiz uma conclusão olhando para toda a situação, e eu não sei se é verdade, não sei se realmente isso aconteceu. Eu teria que ser um pouco mais analítico para concluir isso de verdade. Mas eu percebi que talvez nós, alunos do terceiro ano, não soubemos lidar com
o adeus. Não sabemos lidar com essa despedida, de verdade. A gente, pô, parou pra pensar, na verdade a gente não parou pra pensar que aquele seria o nosso último dia em que talvez estaremos todos juntos e reunidos novamente. A gente não parou pra pensar na importância que esse dia poderia ser pra gente. Numa despedida real, sabe? Onde todos nós nos despediríamos talvez por um longo tempo da nossa vida. Embora, claro, o fato de que não ocorreu nada nos motive a querer fazer algo, mesmo que seja ano que vem, no início do ano que vem, uma reunião de todos nós novamente, para que possamos conversar e relembrar. Porém, sei lá, eu acho que isso não apaga o que aconteceu hoje. Bem, tá. Meu eu racional gostaria de dizer uma coisa. Rian, passou, cara. Para de pensar o que você poderia ter dito naquele momento. Para de pensar o que você poderia ter feito. Só passou. Já tá de noite. Você se despediu de quem você achou que seria importante se despedir. E ponto. Não tem mais por que você se culpar ou algo do tipo. Então, só relaxa. Se você quiser pensar em toda a situação, que seja para tentar entender ela. O que levou à ocorrência dessa situação. Apenas. Não fique pensando no passado ou no que você poderia ter feito ou algo do tipo. Bem, agora voltando, né? Eu não lembro exatamente o que eu tava falando, mas os professores meio que deixaram um pouco de lado toda essa situação. Eu tava falando de que os alunos não estavam sabendo lidar com a despedida, né? E essa foi uma conclusão que eu levei um tempo para fazer. Na real foram alguns dias. Eu parei pra pensar e eu finalmente me toquei. Caraca, a gente realmente não tá sabendo lidar com a despedida. Às vezes, o simples ato de ter que comunicar aos professores, diretoras, secretária da escola, falar que a gente gostaria de uma despedida, apenas esse simples ato, esse pequeno, esse fácil, essa coisa simples de fazer, a gente não fez. Porque talvez a gente estava com medo de encarar tudo isso de frente, toda essa realidade. Assim, eu não sei se isso é verdade, como eu disse. Eu teria que ser um pouco mais analítico para fazer uma conclusão certeira, uma conclusão assertiva. Então, por isso que eu prefiro manter isso apenas como uma teoria, não algo que vá se estender de verdade, que realmente é o que aconteceu. Agora vamos ao erro, né, que os professores cometeram. Olha, eu percebi uma imaturidade da parte de alguns professores ao ver toda essa situação acontecendo e não conversar com a gente, não mostrar uma única, sabe, literalmente não aparecer pra dar a cara e comentar sobre aquilo, tentar entender melhor a situação. Vou tentar contextualizar um pouco essa melhor situação para vocês entenderem o que aconteceu. Eu, antes de ir pra escola, eu fiz uma previsão que me deixou bastante chocado quando eu percebi o que aconteceu e eu tinha previsto aquilo. Bem, como eu disse, os alunos não contataram os professores que gostariam de ir sem uniforme. E, na verdade, a secretária lá da nossa escola, ela estava no grupo e ouviu, né, no caso, leu todas as conversas. E contatou o secretário da escola, um outro cara, que também dá aula, e falou que todos os alunos iriam sem uniforme. E nisso, meio que ela, não sei como que ela falou, mas ela simplesmente ligou um alerta naquele professor. E ele se tornou muito mais rígido quanto a isso. Não deixou ninguém que estava sem uniforme entrar, independente do que a pessoa tinha ali como prova, como álibi, sei lá. E nesse momento eu parei pra pensar e eu sabia que esse professor, ele era um cara que, sei lá, mano, se ele quiser, ele fode com a sua vida, entendeu? Ele é um cara muito inteligente, muito culto, muito sábio, eu admiro muito ele, mas se você provocar ele, você também terá suas consequências. E eu não queria fazer aquilo. Assim, se trata de saber lidar com pessoas. Não é porque você se acha fodão, porque você se acha que tá no direito de fazer isso, que você vai enfrentar todo mundo que tá na sua frente. Uma hora você vai encontrar alguém maior do que você que vai te derrubar.
E eu sabia que ele era um cara que poderia me derrubar. Não que ele fosse fazer isso, mas eu não queria colocar isso a teste, né? Então eu fui de uniforme, apenas levei uma outra blusa para caso eu saísse da escola e fosse me encontrar com meus colegas, eu colocasse para me sentir mais à vontade, beleza. Porém, quando eu cheguei na escola, e até então eu não, como eu disse, eu não lidei com a situação de frente. Eu apenas me calei e fiz o que eles queriam que a gente fizesse, né? Segui todas as ordens deles. E assim, quando eu cheguei na escola, eu cometi o erro de comentar no grupo em que a secretária estava. Nós tínhamos dois grupos, o da escola, da sala, onde estavam todos os alunos e a secretária, e o nosso grupo de despedida, onde estavam só alguns alunos, os que tinham uma conexão mais próxima de uma cadeia onde todos eram conectados. E eu cometi o erro de mandar mensagem justo no grupo onde estava a secretária. E essa secretária provavelmente mostrou essa mensagem para todos os professores, e aquele professor que eu disse que era capaz de derrubar qualquer um que ele quisesse, ele bateu na porta da minha sala, e eu estava fazendo uma tarefa, na verdade. Eu acho que eu estava conversando até. Não, eu estava fazendo uma tarefa, é verdade. E ele falou, deixa eu conversar com o Rian um pouquinho. E naquela hora eu já sabia. Cara, não deu um minuto que eu mandei a mensagem e o professor veio atrás de mim. E naquele momento, assim, eu gostaria de falar muitas coisas. Mas eu sabia que ele era um cara que gostaria, que gosta de falar, que gosta de ser ouvido. E que gosta que todos aceitem as ideias dele, sem que o questionem. Seria certo eu fazer isso e ir contra a minha autonomia? Talvez não, mas eu acho que eu preferia apenas escutar e ficar calado. Eu, na verdade, eu acho que eu fiz ele até se sentir um pouco bem, dizendo que eu agradecia ele por receber aquele conselho que ele estava me dando e que eu ia levar aquele conselho para minha vida. E realmente, toda aquela situação eu vou levar para minha vida. Eu acho que não devemos nos meter onde não fomos chamados. Não devemos comprar brigas que não são nossas, porque acaba que no final das contas a gente sempre acaba ganhando mais do que a gente gostaria, levando mais dor e sofrimento para casa do que a gente gostaria. E foi justamente isso que aconteceu. O professor, quando ele chegou em mim, a primeira coisa que ele disse foi que todos estavam vendo as mensagens e o que estava acontecendo e estavam rindo da gente na sala dos professores. Todos eles aparentemente sabiam o que estava acontecendo sobre aquela situação e estavam rindo. E depois ele veio falar mais um monte de coisas, que não tinha por que eu estar fazendo aquilo, que eu estava descendo o pau nos professores, sendo que eu só disse coisas simples, como eu acho uma falta de consideração da parte deles, e que eles não estavam observando os próprios atos e parando para pensar, caraca, será que o que eu estou fazendo realmente é certo? Porque realmente, bem, eu vou explicar, vou continuar explicando tudo o que aconteceu em outro vídeo, porque o meu tempo está acabando. Não necessariamente, mas não coube tudo que eu queria falar em apenas um vídeo, então eu vou continuar em um outro.